Bom, o nosso encontro de hoje, ele se ocupa do capítulo 1, versículo 19, até o versículo, como está apresentado na ARA, né? Versículo, aqui eu preciso do óculos, 26. Essa, na verdade, é a última parte do que é chamado de narração, uma retórica, né? O que Paulo está fazendo é apresentando as suas credenciais de uma pessoa digna de ser ouvida por esta igreja. Ele já mostrou que ele conseguiu vencer a solidão, uma coisa bastante difícil, a solidão do cárcere, a solidão de não poder pregar em público. Paulo era um pregador de mercado. E mesmo assim ele sabia, ele tinha um tino para pegar momentos e oportunidades. Então nós já vimos que mesmo preso ele aproveita a oportunidade de evangelizar, anunciar Jesus Cristo. A segunda coisa que vimos é que ele também não teme oposição. Essa parte é um pouco mais difícil. Geralmente nós somos mais afetados. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Quando pessoas, eu sei que tem muita oposição, elas se opõem a mim, é difícil lidar com isso daí. E como professor sempre tenho umas pessoas assim que sempre estão lá prontinhas para furar não um olho, mas dois. E Paulo sabe como trabalhar com essas pessoas. Ele faz com que aquilo que seria uma eclipse, uma tribulação, ele torna em oportunidade também de proclamar o Evangelho. Nós já vimos isso. Né? Plutarco disse uma vez que se você... Plutarco não, Marco Aurélio, filósofo, imperador filósofo, ele disse: a melhor vingança contra o inimigo é não fazer as coisas que ele faz. Então, aqui nós temos o apóstolo Paulo deixando de lado o que eles estão fazendo, que é justamente querendo provocar tribulação às suas cadeias, ao seu compromisso. E agora ele vai falar de uma terceira situação, que é muito mais complexa e muito mais difícil, que eles podem vivenciar e enfrentar. Então vamos ler o versículo 19 em diante. Diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, essa palavra depois nós precisamos voltar a ela, né? Com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver da carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então nós temos aqui uma igreja que está sem pastor. Um pastor que está preso por causa do anúncio que ele faz, que é o anúncio de um libertador, e que ele vai ter que se explicar. Paulo é retórico e ele é o seu próprio advogado. Então ele tem que se explicar diante de um tribunal. E ele corre o risco de vida. Ele pode perder a vida. O texto diz isso. Eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que eu morra. Mas mesmo a morte se torna relativizada para o apóstolo Paulo. Talvez as pessoas, nós tenhamos muito isso, né? Queremos ir para o céu, mas não morrer, né? Então o apóstolo Paulo não liga mais. Ele superou isso. Então essa carta, ela tem uma característica de ser carta da amizade, uma carta também que é modelo, é um paradigma,
mas que, por outro lado, não é uma carta que você vivencia de um dia para o outro. Às vezes nós somos exagerados, nós vamos à igreja esperando que aquela pregação seja, ou quem prega, ou quem ouve, seja aplicada no dia seguinte. O apóstolo Paulo sabe que não é assim. Você vai perceber isso só no capítulo 4, quando ele diz, já tenho experiência. Então ele sabe o que é. Mas por enquanto, para nós somos pessoas que estamos aprendendo isso daí. Como esses filipenses que são tão novos na fé, mas que também podem partilhar isso, chegar nesse ponto. Não sei como, porque se der na veneta, se é do imperador, ele passa a perseguir todo mundo, e eles eram muito tiranos, e isso só bastava ter um mau humor e pronto. Né? Mas Paulo, mesmo isso, ele está dando ele como modelo. Essa é uma característica da narração. A narração é uma mostragem de modelo, não é só mostrar que eu sou digno de ser ouvido, eu também sou digno de ser imitado. Parece estranho para a gente. Os políticos se levassem mais a sério, teríamos melhores políticos. Mas as pessoas que falavam, elas diziam, pelo menos os retóricos, eles tinham essa ideia. Nós fazemos isso, falamos do ethos, a fim de que as pessoas nos imitem. Né? Nós estamos falando de ética aqui. E o apóstolo Paulo apresenta isso. E isso é uma coisa muito interessante, porque ele está pronto até morrer. Ainda que talvez nós tenhamos um pouco mais de dificuldade com isso, porque temos família, temos filhos e assim por diante. É uma coisa muito mais pesada. Mas ele mostra que ele está pronto. Ele está pronto, ele sabe como vencer isso daí. Tá? Então, ele diz, que importa? Cristo de qualquer modo está sendo pregado por pretexto, que é por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Aqui está dentro do campo semântico da alegria, regozijar, alegrar-se e assim por diante. Né? Segundo a minha, em outras palavras, ele é bem triunfalista, ele diz, olha, perdendo, ganhando, eu ganho. Né? Segundo a minha ardente expectativa e esperança, versículo 20, né? Aqui ele coloca eupida, né? De onde vem a palavra eupídio. Conhece alguém que se chama eupídio? É uma palavra que a gente não colocaria no filho, mas significa esperança. Preferem hope, né? Então, eupida, segundo a minha ardente esperança, né? Ele tem uma esperança, e a esperança ele já falou em outras cartas o que significa isso, né? Mas veja só, pela vossa súplica, lembra que ele no começo ele diz, olha, eu oro, eu agradeço, eu suplico, eu oro. Ele agradece primeiro, depois ele suplica e depois ele ora. A súplica parece ser aquela oração mais forte, mais exigente, mais vamos dizer assim, persuasiva, mais ardente, que você não, as palavras já não importam mais, o que importa é o seu grito de socorro. É como alguém que, por exemplo, está no mar e essa pessoa não sabe nadar ou está com cãibra, vai morrer, e ela não vai fazer discurso, tu, como faziam os gregos, né? Demócrito, meu prezado amigo desde a infância, por favor, escute-me, traga-me alguém para me salvar. Ninguém fala assim. Quando você está morrendo, você diz, olha, socorro. Se conseguir, fala tudo. Então, no inglês é melhor, né? Help. É mais curtinho. Então, é uma coisa que você só dá um grito. E às vezes você não... numa situação muito sufocante, nem um grito você sai. Nem sai isso. Né? Notem que na cruz Jesus dá um grito. Numa das passagens, ele deu um grito e morreu. É uma súplica, é um grito. A súplica tem essa característica. E ele está dizendo, olha, vocês devem estar suplicando pelo jeito, pelo que ele sabe, né? Porque o Epafrodito é o seu notificador. Vocês estão, pela vossa súplica, eu sei que vai acontecer alguma coisa. Então ele confia na oração dos seus leitores. E não só a oração dos seus leitores, mas
A provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. Né? Então ele vai experimentar aquilo que ele está falando, né? De estar preso, mas vai ser liberto. Né? Segundo a minha ardente expectativa de que em nada, notem, né? Mais uma vez a palavra chama atenção aqui, essa ardente expectativa e esperança de que nada seria envergonhado. E aqui nós precisamos parar. Lembremos que esse mundo, e nós vivemos no resquício disso, é um mundo em que existem alguns parâmetros. Você tem puro e impuro. É uma vertente sociológica para fazer a leitura da Bíblia. Eu não posso tocar nele, senão eu não vou mais na igreja, porque ele está sujo. Né? Então é a questão de pureza e impureza. Eu não posso tocar em certas coisas. Isso tanto entre os judeus, como também entre os gentios. Nós também temos isso. Temos coisas que não faríamos aqui na mesa. Né? Da mesma forma, não faríamos o que fazemos na mesa, numa cama. Então, por exemplo, vamos almoçar na cama, cada um vai pôr uma cadeira e vamos colocar lá todas as comidas. É impensável isso, né? Então, isso acaba. A gente tem as nossas próprias regrinhas disso, né? Nós lavamos as mãos antes de comer, né? Antes de ir ao banheiro, não, depois, né? O certo deveria ser antes, porque a nossa mãe é muito mais suja do que, né? Então, aí tem um complemento, né? Nós temos aqui essa questão que é uma outra vertente: vergonha, honra e vergonha. Honra e vergonha, né? São coisas paralelas. Esse é um mundo em que você luta pela honra, para manter a honra, e a vergonha é o contrário disso. E o que Paulo está pregando é uma coisa vergonhosa do ponto de vista judeu e do ponto de vista gentio: a cruz. Ele está pregando aquilo que nós cantamos aqui, a cruz. A cruz é vergonha. Eu tenho aqui uma cruz, né? Mas para mim ela representa o cristianismo. Mas no mundo antigo, usar isso daqui era como você usar alguma coisa que chocava. Tá? Então a cruz é vergonha. Então existem coisas que estão dentro de uma tabela do que é vergonha e coisas que estão dentro de uma tabela do que é honra. Então, honra é prestígio. Você não pode perder o seu prestígio, você tem que lutar por ele. Nas palavras de Schopenhauer, ele faz uma diferença entre fama e honra. Ele diz: a fama você luta para alcançar, e até pode perder e alcançar de novo. Então temos, por exemplo, pessoas que fizeram sucesso como cantores, atores, desapareceram e depois voltaram de outra maneira. Temos um Reagan, né, que era ator na década de 60 e na década de 80 presidente dos Estados Unidos. Como presidente ele era ótimo ator, como ator ele nunca foi bom presidente, né? Então são pessoas desse tipo, né, que nascem para aquilo, acham que foram feitas para aquilo que não foram feitas. Então você tenta a fama, isso é fama, mas a honra é um pouco diferente, porque você tem a honra. A honra você pode perder. Então você luta para não perder a honra. A honra, essa é uma sacada muito grande, muito especial de Schopenhauer. Você luta para não perder a honra, porque você perdeu a sua honra, você está morto. Ele estava falando isso no século XIX. Imagine isso no século I, né? Começo do século XX, até metade do século XX. A mulher pode perder a sua honra. Vou lutar pela honra da minha irmã, da minha mulher, e assim por diante. Também havia isso. Isso é um resquício que vem lá do mundo greco-romano. Honra e vergonha. E notem que aquele que é envergonhado, e aí vem a ironia, ele é honrado. Honrado como Senhor Jesus. Ele é vergonha. O que aconteceu com ele foi uma vergonha. Mas o que o Novo Testamento faz o tempo todo é um discurso de prestígio. O prestígio de Jesus. Isso deve dar um nó na cabeça do sujeito que é de fora, totalmente, porque ele fala: como é que eles honram alguém que deveria ser vilipendiado? Mostrando essa palavra, de vez em quando eu uso. Deveria ser execrado, e assim por diante. É uma pessoa que
que não merece estar onde está. Algumas pessoas perderam a honra, vamos dizer, na televisão e tal, nunca mais se recuperaram, né? Então, pensando em Cristo é uma coisa interessante, é muito interessante, porque o cristianismo é a religião do segmento de alguém que foi desonrado. Desonrado. Ele foi crucificado nu, esse negócio de pano, qualquer coisa que se coloca vamos dizer, uma imagem, né? É mentira. Na verdade, ele foi totalmente nu. Eles faziam o máximo para a pessoa ser envergonhada. Isso é interessante porque partem de dois mundos. Mesmo na Babilônia, mesmo na Síria, a Síria, por exemplo, quando levou as pessoas para o exílio, ela levou os homens, na verdade eram os homens da elite. Deixe de pensar que é o homem qualquer, é o homem da elite, é o alto funcionário, é o alto político, que agora vai para o exílio amarrado, algemado, uns aos outros e nus. Tem um texto que mostra Isaías que ele andou algum tempo, quase acho que uns 2, 3 anos pelado. Ninguém lembra disso, né? Mas ele andou nu. Ora, o que ele estava querendo dizer? Ele estava fazendo um ato profético daquilo que iria acontecer com o Reino do Norte. As pessoas iriam ser totalmente envergonhadas. Elas seriam totalmente envergonhadas pelo que elas fizeram. E eles, porque eram oprimidos, eram opressores, na verdade. Os opressores foram para o exílio e depois eles se tornaram oprimidos. É muito interessante isso daí. Então, nós temos aqui Paulo que sabe que não será envergonhado, né? Antes, com toda a ousadia, esse versículo 20, e aqui eu chamo mais um pouquinho a atenção de vocês, né? Que é como, deixa eu ver onde está a palavra, aqui, ó, empaciparesia, ou seja, com toda a liberdade de expressão, que era uma coisa que os profetas tinham, mas que no mundo greco-romano vem da Grécia, que é a liberdade de expressão, é um valor da democracia, conquistado pela democracia que era detestada por Platão e Sócrates. Eles não eram democratas. Então, você ter a oportunidade de falar o que você pensa, e é isso que ele vai fazer na sua defesa, ele não será envergonhado. Veja, ele não está confiando só na sua habilidade retórica. Ele está confiando na habilidade retórica, sim, mas conduzida pelo Espírito Santo. É por isso que ele não tem medo. Ele diz, olha, chegará a hora, eu vou falar e eu serei sustentado pelo Espírito. Aí depois nós temos textos futuros, né, que falam assim, ó, não se preocupe com o que você vai falar naquela hora. O Espírito Santo vai colocar na sua boca. Nesses momentos de tribunal. Tá? Então, essa é uma coisa que eu conversei uma vez com um luterano, um pastor luterano. Ele falou, olha, nós temos muitos defeitos, como qualquer outra igreja, mas tem uma coisa que nós prezamos, o direito de falar o que você quer. Eu falei, puxa, que bênção, pena que não aconteça isso na minha. Né? Então, paresia significa isto, você falar o que você pode ser até contradito, né? Existem, acho que em Londres, existe uma praça que a pessoa podia subir num banquinho e fazer o discurso que quiser. Tem uns 2 ou 3 que escutavam, né? Mas ele tinha o direito de falar o que achava do governo e aí por diante, né? A nossa não. A nossa, por causa do positivismo, basta ver a bandeira, ordem e progresso. O positivismo não aceita conflito. Tá? Então, o brasileiro tem dificuldade muito com isso, ainda que não sejamos coração. É só olhar a história do Brasil, você vai perceber que os brasileiros saíram à rua muitas vezes, né? Mas essa ordem e progresso aí, que está lá na nossa bandeira, né? É de Comte, Augusto Comte, que tem, e aí vem uma coisa interessante, existe uma religião comtiana no Rio de Janeiro, que existe um culto a uma figura simbólica, né, que tem a ver com essa questão aí do positivismo. É um positivismo religioso, ele inventou uma religião, Comte. Então você não pode ter conflito, você não pode ter conflito na igreja, você não pode ter conflito na faculdade,
né? Então, por exemplo, uma vez eu ouvi que o sujeito falou assim: olha, o Mackenzie é bom, ninguém briga com ninguém aqui, os professores não fazem greve e assim por diante, né? Isso é bom? Será que é? Na Bíblia está cheio de conflitos, né? Basta ver com cuidado no livro de Atos, né? Era o governador do estado, por isso que ele falou isso, né? Era o Cláudio Lema, né? Então, para ele era muito interessante que não viesse a polícia lá, né? Então, mas o conflito faz parte disso daí, da vida, né? E o brasileiro nós temos um pouco disso, pessoas que não querem, vamos deixar para lá, né? E Paulo aqui, a parresia, ela propõe, ela suporta o conflito, ela prevê até o conflito de ideias, né? E Paulo diz isso porque ele, nessa hora, ele terá muita coragem para falar isto. Como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, mesmo que custe a minha vida. Agora eu pergunto, quem é de nós chegou nesse ponto? Eu não cheguei ainda nesse ponto. É um alvo, é um ideal. Como é uma carta que tem a ver com ética, a ética trabalha com idealismos, né? Então você tem um ideal. Você não chegou nesse ponto porque você não foi preciso ainda, mas talvez na hora a gente arranje forças para isso, o Espírito nos dê força. Lembrando da ética de Aristóteles, ele dizia o seguinte: ele fazia uma classificação em 3 colunas. A primeira coluna, ele sempre dizia o seguinte, eu vou parar por aqui, não vou dar muito. Ele dizia o seguinte, que o equilíbrio é o meio, o caminho do meio é o melhor, e o caminho do meio é a coragem. A coragem. É virtude no ponto certo, era uma ética de virtudes, não era uma ética de uma teoria, era uma ética de virtudes, como nós temos no Novo Testamento também. Virtudes, por exemplo, mansidão, longanimidade, tudo isso é virtude, tá? Então, a coragem é uma virtude. De menos é a covardia, né? É a covardia. Então, essa está faltando alguma coisa. E a coragem elevada ao máximo é vamos dizer, a temeridade. É o sujeito que se arrisca sem necessidade. É o sujeito que pula daqueles elásticos que vão até o fundo, né? Pessoas que sobem montanhas sem levar nada. Essas coisas de risco, isso daí não é coragem. Isso é temeridade para Aristóteles. Agora, a coragem é alguma coisa que deve ser típica do soldado. O soldado, na batalha, ele tem que ter coragem. Porque se um grupo se acovarda, ele está perdido. Isso não significa não ter medo. Aí que vem um negócio mais interessante. Você tem medo, mas a coragem vence o medo. Então se enfrenta. Até na hora, naquele momento você está com aquela ansiedade, você está com aquele frio na barriga, você está achando que não vai dar conta, mas chegou a hora, você enfrentou, você teve coragem. A coragem venceu o medo. Agora, se colocar numa situação de risco, como aquele sujeito que fez aquele filme de carros furiosos e velozes e furiosos, aquilo lá é temeridade. É temeridade. Isso daí não é nem ético, do ponto de vista aristotélico, e nem bíblico. Acontecia isto, por exemplo, era um problema no segundo século. Os cristãos queriam mostrar que eles tinham fé, então muitos se colocavam, eu sou cristão, para ser mártir. Então alguns disseram assim, não, eu vou fazer como os cristãos devem fazer. Nós testemunhamos, chega a hora da perseguição, nós nos escondemos, mas se formos pegos, nós confessamos. Não deixamos de confessar. Nesse período aparecem muitas pessoas que negaram a Cristo e que são deixados de lado na igreja. E os que confessaram, que sofreram tortura, a tortura era, até Aristóteles lá admitia tortura,
dizia que essas pessoas que foram torturadas eram chamadas de confessores. Passada a perseguição, o que fazer com essas pessoas que agora se arrependeram de ter negado? Muitos achavam que não deveria ter retorno. Mas aí a gente tem o Pedro, no capítulo 21 de João, que diz que Pedro afinou agora, ele amarelou, mas ele voltou, e voltou como apóstolo. Então, mesmo, aí vem uma coisa que, mesmo quando você nega, Jesus fala, eu vou negar você. Mesmo assim ele diz, olha, mas pode ser que eu não negue. Eu acho interessante isso, né? Esse paradoxo da Escritura. Você está falando, você fala, você pensa assim, isso aí é peremptório. Ele não vai gostar dessa palavra também, de vez em quando, uma vez por ano eu uso. Ele não tem perdão, mas pode ter perdão. Pode ter perdão. O próprio Pedro teve. Né? Então é interessante essa questão aí. Mas o apóstolo Paulo aqui está numa outra situação. A situação dele é que ele, agora ele já pode dizer, ele pode antever, isso aqui é demais até. Olha, se acontecer alguma coisa comigo, olha, eu estou nas mãos de Deus. Isso daí é demais. Então, qual que é o terceiro elemento que ele tem que se preocupar aqui, que seria uma preocupação que tiraria a sensação de morte? É uma coisa horrível. Você, pessoalmente, nós deveríamos orar que na hora da morte a gente tivesse o consolo do Espírito Santo. De vez em quando orar lá, olha, naquela hora, Senhor, me dê coragem. Meu cunhado tinha o pai do meu cunhado, holandês, ele estava morrendo, e o pai e o irmão dele, do pai do meu cunhado, era um padre holandês que viveu na favela, em Montes Claros e tal, e fazia um trabalho social muito bom. E o pai não ia, ele estava morrendo, mas não ia. Daí o padre João, chamado Padre João, chegou para ele, que era irmão, e falou assim, segurou forte o braço do irmão e disse assim para ele, falou assim, Leonardo, tenha coragem, você vai com Deus, pare de tentar ficar vivo, tenha coragem. E naquela hora ele faleceu. É isso que Paulo tem. É isso.